Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai fazer uma live onde a gente vai estar falando sobre Setembro Amarelo, sobre falar a melhor solução. E o nosso convidado de hoje é o psicólogo André, e ele vai trazer também um pouquinho da experiência dele como psicólogo nessa área de psicologia. Só um minutinho, que eu já vou chamar aqui. Boa noite, Elisane, tudo bem? Como é que você está? Boa noite, Poliana, tudo bem? Boa noite, Andy, tudo bem? Como é que você está? Então, a gente vai estar falando hoje sobre um assunto da importância de falar, né? Olá, Oi, André, tudo bem? oi, Cíntia, tudo jóia? Tudo certo. Tudo certo? Daqui a pouco o pessoal vai entrando aí e a gente já vai conversando um pouquinho sobre esse assunto, né? Tão importante aí nesse mês de setembro. É isso aí. Até para E quem está aqui conosco, quiser compartilhar com seus amigos, pode isso, encaminhar nossa live para eles. se o pessoal quiser já ir tirando dúvidas e tal, né? Já pode ir fazendo perguntas, né? Tudo. E a gente vai estar Isso. respondendo sempre aí o que a gente puder ajudar. E eu pontuei algumas coisas muito importantes para trazer hoje aí para essa live aí de informações aí para o pessoal saber, né? Que eu percebi que tinha bastante queixas relacionadas nesse mês de setembro, que é sempre um mês assim que a gente destaca o Setembro Amarelo, né? Todos os anos, mas esse ano tem algo especial, né? Que é a questão da pandemia que tem atingido bastante pessoas assim, questões emocionais muito fortes. Então a gente percebeu que houve essa necessidade de conversar mesmo sobre o assunto e levar a sério, né? Exatamente. Sejam todos bem-vindos. Vai ser uma live muito bacana, onde que a gente pode estar ajudando vocês a como identificar alguém que também esteja passando por isso, né, André? E como que Uhum. você pode estar auxiliando até. Teve algumas perguntinhas aqui de umas pessoas que questionaram sobre isso. Então, a gente vai estar falando sobre o Setembro Amarelo, que é o mês que a gente faz a conscientização e a prevenção, né, da ideação suicida, prevenção à vida, que até a história do Setembro Amarelo, até eu publiquei esses dias no meu Instagram, onde fala que um jovem que tinha o seu carro amarelo acabou cometendo Uhum. suicídio. E a partir daí, toda a família começou a distribuir panfletos com cores amarelas, lacinhos com cores amarelas, no dia do velório desse rapaz. Então, a Uhum. gente está trazendo aqui para vocês informações muito ricas que possam estar contribuindo para vocês a importância da vida, né, André? Exatamente. E a primeira informação que a gente percebe muito na sociedade, no dia a dia, fora do consultório, enfim, a gente percebe que as pessoas têm uma frase que sempre falam, né? Que é aquela tal de frase de dizer que quem fala não faz e quem diz que vai se matar não se mata. E não é bem assim que funciona, né? A gente tem que estar atento aos sinais, atento às pessoas quando elas dão avisos. E isso é muito importante. Geralmente, quem quer se suicidar, quem tem essa intenção, geralmente sim, as pessoas dão avisos. E é muito importante assim, ó, que quando você percebe que tem uma pessoa que esteja passando por isso, que esteja com essa intenção, com ideação suicida, é importante buscar ajuda. Muitos acham que é frescura, muitos acham assim que é bobagem, que parece que o problema do outro é muito pequeno, mas só quem está vivendo mesmo é que vai saber dizer, né? Vai saber o que está sentindo na pele. E para você pode parecer um problema pequeno, mas para a pessoa que está passando, muitas vezes aquilo ali é o fim e a gente tem que estar muito atento e não duvidar de que elas são capazes mesmo de atentar contra a própria vida, né? Exatamente, né, André? E as pessoas às vezes taxam isso como querer chamar atenção e não é querer chamar atenção. Às vezes as pessoas não querem terminar com a própria vida, querem terminar com a dor. E Uhum. a maioria das pessoas que falam que tem essa ideação suicida, eles relatam isso. Eu queria muito terminar com a dor que eu estou sentindo. Então, Uhum. até a Poliana ela colocou uma pontuação muito, muito bacana aqui, que há muita ignorância
ainda sobre o tema por parte da sociedade. Uhum. Então, muitas vezes nem a família não sabe lidar com uma pessoa que tem essa ideação suicida. Então, assim, é muito importante que vocês fiquem atentos com as pessoas que estejam próximas, que mudam o comportamento, a reação, os sentimentos, que começam a se isolar. Entender o porquê que essa mudança repentina de comportamento aconteceu. Uhum. E assim, ó, as pessoas às vezes perguntam qual é a causa disso, o que está acontecendo, por que que isso acontece, né? E não existe uma resposta padrão, entendeu? Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem diferentes vivências, e todas essas vivências é que, né, levam a gente a fazer uma análise mais profunda e ver qual que é a real causa de que a pessoa esteja passando por aquilo, de por que que ela está com aquela ideia. E então, muitas perguntas que vêm. Por que que a pessoa está agindo assim, né? Eu sempre digo que o comportamento humano não é uma coisa lógica. Ele é uma coisa subjetiva, uma coisa que dá para interpretar, interpretativa. Então, cada pessoa vai ter motivos diferentes e cada pessoa vai ter reações diferentes em determinada situação. Então, Exatamente. exato, daí a gente tem que estar muito atento, não só no mês de setembro, né, Cíntia, mas em qualquer época do ano isso pode acontecer, né? A gente tem que estar atento aos detalhes e nem sempre uma pessoa, um familiar, vai conseguir identificar as causas. Então é muito importante buscar auxílio profissional mesmo quando se nota qualquer indício de uma ideação Uhum. suicida, né? Exato. E é como você falou, não é só no mês de setembro. Porém, o mês de setembro ele foi colocado para uma maneira de a gente passar a conscientização. Então, não é só porque é setembro, mas que a gente possa fazer isso sempre. Até a Poliana colocou aqui também mais uma colocação, né? Que a pior Uhum. frase que ela já ouviu é que isso é falta de Deus. Lamentável já ouvir e ouvir isso. Então, realmente, às vezes as pessoas que têm o senso comum, não têm um entendimento maior do que é uma doença psíquica, acaba usando esses tipos de frase. É, Até exatamente eu separei algumas frases que falam justamente essa frase que a Poliana colocou. Isso é falta de Deus. Então, assim, afirmação falsa que minimiza a depressão, tratando-a como se fosse questão de fé, a depressão é um transtorno que requer tratamento médico adequado, independente de crenças religiosas. Então, assim, é muito importante essa cautela nas afirmações que você passa para as pessoas que têm essa ideação suicida, que têm esse sentimento de desamor. Então, realmente, as pessoas que passam por isso podem estar desencadeando um quadro depressivo, um transtorno de personalidade borderline, que também é muito comum também acontecer. Então, a gente precisa ter essa cautela com isso, né? uhum. E assim, ultimamente você tem percebido quais são as principais causas dos pacientes assim que chegam até nós com ideação suicida? Você percebe assim que existem umas causas que são mais frequentes? Assim, na minha experiência, né, como clínica, eu vejo que a maioria que os pacientes acabam relatando é justamente a questão da aceitação. Ah, meu pai não está aceitando eu do jeito que eu sou, acaba tendo isso. Questões de abusos sexuais, isso é muito recorrente, sabe? Vinha essa ideação Uhum. suicida, achando que talvez a culpa é dela. Então, às vezes, é nesses pontos que gira em torno, sabe? Ah, não ter um sentido na vida, que é aquela questão da estrutura familiar lá do início, onde que passou bastante violência, acaba sentindo esse desamor, essa falta de vontade de viver no decorrer da vida. Não sei se tu tem Exatamente. mais algum tipo de colocação. Na verdade, as causas é exatamente assim. É só perguntei isso para ti, se foi para ver se mais ou menos era mais frequente as causas que chegam até mim também, né? E assim, Uhum, eu percebi que, exatamente, geralmente vem uma história por trás de abuso, de violência, de muitas vezes vícios, né? Alcoolismo, drogas. É, como tem aquele paciente também que não apresenta nenhuma causa específica, né? E daí a gente tem que uhum, tomar um pouco mais de cuidado. Primeira coisa é sempre identificar as causas, né? Se o paciente diz assim, não, mas está tudo tranquilo na minha vida, mesmo assim eu não consigo ser feliz, mesmo assim eu não consigo ter uma satisfação na vida, um sonho, nada. E aí você já começa a pender para um lado que você já vê que é uma causa endógena, né? Que as causas endógenas são do nosso corpo.
da nossa química corporal, de como elas acontecem. E daí, muitas vezes, é necessário para esses casos a medicação, né? Porém, quando o paciente sabe relatar as causas, dizer, não, eu tô assim porque aconteceu algo traumático, eu tô assim porque aconteceu alguma coisa assim que eu não gostei, é uma coisa que provavelmente, muitas vezes, dá para tratar com uma psicoterapia, né? Então, são casos e casos. Eu sempre deixo claro que existem as causas externas, né, que é de situações que a pessoa vive, e as causas internas, que é do nosso organismo. Os picos hormonais, enfim, químicas, neurológicas, né? Então, essas causas a gente tem que estar sempre atento também para tomar o direcionamento mais adequado possível, né, Uhum. Cíntia? Então, mas a gente percebe que muitas vezes são causas externas mesmo, assim, e que a gente leva dá um pouco mais de trabalho, um pouco mais de tempo, mas a gente muitas vezes consegue auxiliar o paciente bastante nesse sentido, né? Exato. E até vou estar fazendo essa pergunta que colocaram para nós na caixinha, é Hum. como agir com alguém que precisa de ajuda, André? Como que a gente pode estar auxiliando essa pessoa nesse sentido? Como que ela pode agir quando alguém precisa de ajuda nesse determinado assunto? Primeira coisa é buscar auxílio profissional, estimular a pessoa a buscar auxílio profissional, né? E o que depende das pessoas, da família, é tentar não julgar, tentar não banalizar, não dizer que é frescura, ou não dizer que a pessoa está passando por aquilo porque quer, mas o que é bom mesmo é a pessoa buscar auxílio profissional nos primeiros sinais, sabe? Então, como tratar isso? Um familiar muitas vezes não consegue, né, dar os estímulos necessários. Os amigos, às vezes, que as pessoas têm, não conseguem, muitas vezes, dar um tratamento adequado, entendeu? Então tem E que ser acabam se sentindo impotente por não conseguir ajudar, né? isso. Então, Então, o importante é você acolher, você tentar dar um abraço, ouvir o que a uhum, pessoa tem a dizer e pedir uhum, para que ela procure ajuda, né? E ajuda, ela precisa ser nesses quesitos, assim, de ideação suicida, é, ajuda psicoterapêutica e psiquiátrica, porque precisa entrar com psicofármaco que possa estar auxiliando a amenizar essa dor que o paciente esteja sentindo. E com a uhum, psicoterapia, a gente vai tentar trabalhar o que está acontecendo, né? Quais uhum, são as causas? E tentar tratar o trauma que essa pessoa vivenciou. uhum. E também assim, sobre as causas, elas são bastante variáveis, né? Não tem como a Uhum. gente dizer que é por causa de determinado trauma. Como eu falei, muitas vezes os pacientes não apresentam um motivo claro e precisa de muito tempo aí de psicoterapia, muito tempo de tratamento mesmo, para que a pessoa consiga descobrir ela mesma, muitas vezes, né? E trazendo na terapia, dizendo o que incomoda. Por isso que assim, ó, sempre quando alguém vai no psicólogo, é a mesma coisa que ir no médico, tem que falar a verdade. Não adianta querer assim dizer, não, isso eu não vou falar, isso eu vou esconder porque tenho vergonha, coisas do tipo, sabe? Então, sempre quando vai no psicólogo, é a mesma coisa que ir no médico. A pessoa tem que deixar claro os motivos, tem que deixar claro o que ela está sentindo para que a gente consiga ajudar, né? Se a pessoa chega no psicólogo e diz, não, vou lá, vou tentar não falar isso, porque disso eu tenho vergonha. Porque isso, imagina, o que vai pensar de mim? E daí acaba não falando e a gente demora muitas vezes para descobrir uma causa que podia ter sido trabalhada logo no começo, né? Então é sempre bom Uhum. falar a verdade, frisar isso, né? Para as pessoas que estão assistindo e também para aquelas que um dia já passaram por terapia e têm intenção de um dia fazer, né? Não só por questão de suicídio, mas por qualquer outra causa, não ter Uhum. medo de que vão te chamar de, porque psicólogo é coisa de louco ou coisa assim. Não significa que quando você vai buscar uma orientação do psicólogo, orientação profissional, você vai estar sendo louco, né? É a mesma coisa que quem vai no médico não precisa estar doente. Por exemplo, tu vai no médico, tu pode estar buscando uma cirurgia plástica. Não significa que você esteja doente. Quem vai no psicólogo buscar uma orientação para alguma situação da vida, também não significa que esteja doente ou louco, né? Que nem se diz por aí na sociedade.
Então, não ter vergonha de falar, não ter vergonha de expor realmente o que está incomodando a pessoa, né? Isso. E é a qualidade de vida, né? O psicólogo vai ajudar você a ter uma qualidade de vida. Então, Aham. é muito importante você ter essa cautela, né? Então, até a gente separou aqui, eu separei 10 frases para você não dizer para alguém que esteja nessa fase, assim, depressiva, com Uhum. sentimentos de ideação suicida. Em primeiro lugar, né? Isso isso não é falta de Deus. Então, jamais afirme isso para uma pessoa, sabe? Tente acolher ela de uma maneira mais assertiva. E se você não sabe dizer nada, simplesmente diz assim: eu estou aqui só para te escutar. E ouça essa pessoa e oriente. Eu já tive até uma situação, André, no sentido de que a pessoa que estava com esse sentimento, com essa depressão profunda, ela não queria ajuda. E o que aconteceu? A própria família, por não conseguir trazer o paciente até a clínica para fazer um tratamento adequado, eles vieram para saber como lidar com ela. E a partir disso, eles conseguiram conduzir ela para o tratamento psicoterapêutico e também psiquiátrico para tomar um medicamento que possa amenizar essa dor que ele esteja sentindo. Uhum. A segunda frase é: mas você tem tudo. Então, essa é uma frase muito forte que, às vezes, o tudo para você não é o tudo para outra pessoa. Então, a gente precisa ter essa cautela com essa frase. Afirmação que associa incorretamente saúde mental à estabilidade financeira, em geral, cobra que a pessoa tenha mais gratidão pela vida. Então, a gente precisa ter essa cautela com isso, tá? A terceira frase é: você nem parece ter depressão. Geralmente são pessoas que estão sorrindo ali do teu lado e que estão passando por uma fase muito delicada. Então, não é porque alguém tem momentos pontuais de risadas, diversões ou alegria que não pode estar deprimida. Então, às vezes ela esteja se corroendo por dentro, mas por fora ela tenta transparecer algo que não é real. Até eu, hoje, assim que a gente terminar nossa live, eu vou publicar no meu story, se vocês quiserem, podem estar acompanhando, uma foto de uma família que até a esposa ela relatou, deixou público isso, que a família estava vivenciando um momento muito alegre, o marido dela estava sorrindo, tudo super feliz, e no dia seguinte ele cometeu suicídio. Então, assim, não é porque a pessoa esteja do teu lado sorrindo que ela, não, que ela esteja de fato bem, né? E quem comete o suicídio não vai estar triste o tempo inteiro. Ele vai ter, sim, momentos de alegria, porque ele vai querer sorrir na frente dos outros, só que daí tem outro problema. A pessoa guarda um sentimento, vai guardando as angústias, as tristezas da vida, a um ponto que começa a desenvolver outros tipos de doenças, né? Que as próprias doenças que desenvolvem, muitas vezes, acaba tendo com que a pessoa faça tratamento médico para outras causas e mais para depressão. Então, quando eu digo Exato. para a pessoa buscar nos primeiros sinais, nos primeiros indícios, é uma coisa que tem que levar muito a sério. Porque conforme você vai guardando os sentimentos ruins, aquilo ali vai desenvolvendo outras doenças. Isso eu sempre falo para os meus pacientes, entendeu? Por isso que Perfeita muita gente colocação. diz, por isso que muita gente diz assim, vou no médico, faço o exame, faço isso, faço aquilo, e não consegue achar as causas. Muitas vezes as causas são emocionais, o corpo precisa de uma válvula de escape. E a válvula de escape E também é é importante frisar que não é de uma hora para outra, né, André, que acontece isso. Isso às não vezes leva vem anos. de alguma coisa lá, anos atrás, e que Uhum. você acaba remoendo, remoendo, não tratando, não curando essa dor. E na vida adulta isso vem acarretar em dificuldades, em sofrimentos, enfim. Uhum. Teu corpo Então, ele assim, precisa de uma válvula de escape. Ele manifestando uma dor é como se ele estivesse chamando atenção assim, alguma coisa não está bem, vai tratar isso. Então o corpo ele sempre fala com a gente, né? Enfim, uhum. eu te atrapalhei aí, pode falar outra Não, frase. tranquilo. Pode Ah, pontuar que é muito importante que a gente vai na mesma linha de raciocínio. sim. Pobre não tem tempo de ficar com depressão. Afirmações rudes que buscam invalidar a dor de outra pessoa por classes sociais. De fato, as classes C e D tendem a ser mais vulneráveis à depressão que a classe média devido ao maior desamparo e à desigualdade social. Então, você desconsiderar por classe social, isso não é bacana e é uma fala que você não deve utilizar, né? Isso é Exato. falta de louça para lavar, né? Até a questão de falta de trabalho. Comentários Uhum. desrespeitosos sobre a depressão
reforçando a falsa ideia de que o transtorno é uma escolha ou falta do que fazer. Ninguém escolhe, né? Uhum. Não, é o que eu Então, sempre falo também. Não escolhe classe social, não escolhe raça, não escolhe idade, entendeu? Então, é como eu falei, muitas vezes tem causas endógenas, né, de dentro do corpo. E daí a pessoa, mesmo tendo tudo na vida, a pessoa pode estar com tudo na vida, não ter nada faltando. E ela nem saber relatar, ó, tá tudo certo na minha vida, mesmo assim eu não me sinto satisfeita com nada. Aí pode ser causas endógenas. Então, tu vê como cada situação é diferente, né? Então a gente não tem como padronizar uma causa específica. Ah, a depressão e o suicídio é por causa disso, entendeu? Então é uhum, muito importante essa frase que você acabou de pontuar ali, para a gente legal. saber as causas, né? É isso aí. Você já tentou não ficar triste? Falar isso para alguém, né? Um comentário de alguém que muitas vezes, na tentativa de ajudar, cobra que a pessoa com depressão reaja ao desânimo, reforçando o estigma de que ela poderia optar por se sentir bem. Então, assim, é uma frase muito forte para alguém que não esteja bem. Então, tem que ter uma cautela com isso também. Está assim porque não tem problemas de verdade. Eu já ouvi muitas pessoas às vezes falar isso para as pessoas perto de mim. E isso é muito triste, sabe? Afirmações incorretas e ultrapassadas que minimizam a depressão e induz a pessoa a se sentir mais culpada por sugerir que há quem tenha problemas mais graves, isso vai tornar com que ela se sinta pior. Então a gente precisa ter uma cautela muito grande com o que a gente fala. Tá Uhum. querendo chamar atenção. Essa é a frase-chave, né, André? Sim. Não sei se alguns pacientes relatam isso para você, mas muitos falam para mim também que já ouviram isso. Pelo contrário, pensamentos e comportamentos suicidas são um alerta de extrema angústia que precisam ser encarados com empatia e apoio especializado, que é o que você mesmo falou, né? Procurar ajuda de profissionais capacitados que possam auxiliar. E o que a gente percebe com isso é que as famílias muitas vezes não percebem, os amigos não percebem, é que muitas vezes as causas não estão relacionadas só com a pessoa. Muitas vezes as causas estão na família, de como a família se estrutura. Até as crenças familiares muitas vezes influenciam, né? Toda família ela tem uma história, uma forma de se estruturar. E muitas vezes a gente descobre assim, pô, mas não tem problema nenhum com essa pessoa, mas tu vai ver a família tem uma desestruturação, tem alguma coisa que não tá legal lá. Então muitas vezes tem que envolver a família também no tratamento como psicólogo, né? Uhum. É E isso. isso é um desafio para os psicólogos, porque tem muitas famílias aí que não querem admitir que não são perfeitas, né? Então, isso tem sido um desafio. Às vezes, você precisa mudar alguma coisa na estrutura familiar e nem sempre a família se faz presente, né? Exatamente. Então, às vezes, o tudo que é para mim não é o tudo que é para você. Então, Uhum, não tentar minimizar ou maximizar essas comparações. Acho que as pessoas não precisam desse tipo de comparação, né? exato. Então, também tem a frase assim: você toma tarja preta? Perguntas depreciativas sobre o uso de antidepressivos, não levando em consideração que o tratamento medicamentoso é parte importante da abordagem psicoterapêutica multidisciplinar. Então, assim, fazer esses tipos de comentários acaba fazendo com que a pessoa se sinta pior, sabe? Meu Deus, estou tomando tarja preta. Mas, assim, ao invés de falar isso, tentar fazer com que a pessoa aceite, busque ajuda e que logo, logo ela possa ficar bem, né? Uhum. É E importante. também a última, que é Uhum. somente um dizer assim, que a depressão não é frescura, né? Depressão não é coisa de louco ou falta de vontade, mas sim uma doença psiquiátrica que requer tratamento e compreensão do círculo social do paciente, principalmente da família. Então a gente precisa fazer o quê? Reestruturar essa família juntamente com o paciente para que ela saiba lidar no momento de crise, para que ela saiba lidar no momento em que o paciente venha ter qualquer tipo de movimento que possa ser duvidoso ou que possa ser atentado contra a própria vida, né? Uhum. E É isso. você tem notado diferença é, de agravamento de casos de depressão com a pandemia aí, com essa situação que a gente está vivendo agora?
Olha, a princípio, com a minha experiência, eu vejo que eles estão sofrendo mais essa questão do isolamento. Mas, assim, a Exato. questão de quadros de depressão, eu vejo que não teve tanto aumento assim. Da minha parte, como experiência clínica aqui comigo, né? Não sei como está mais para fora, assim. Eu percebi bastante casos de ansiedade, né? Bastante casos. Depressão também aumentou, mas não assim uma coisa muito diferente do que as outras épocas e os outros anos, né? Mas deu uma aumentada em questões assim das pessoas estar se queixando de ansiedade, de problemas de casal, de Uhum. problemas assim no trabalho muitas vezes, né? Então a gente faz uma análise assim que você vê que aumentou, já pode ser causa relacionada ao isolamento social, né? E, Exato. e também não só disso, né? Existem muitas vezes outras causas associadas, né? Como eu Uhum. estava falando, muitas vezes a questão do suicídio tem várias causas, mas os outros problemas também têm várias causas, né? Então, Uhum. eu tenho percebido sim um aumento em alguns casos depois aí dessa pandemia que a gente está passando agora, né? Isso, tranquilo. Mas eu acho que era isso, André, da minha parte. Pessoal, se Sim. vocês gostaram, vão mandando um joinha aí para nós. Se Uhum. vocês têm algum tipo de dúvida e quiserem mandar aqui para nós, para a gente poder estar respondendo, contribuindo com vocês, podem ficar à vontade. Depois da live também, né, Cintia? Se o pessoal quiser tirar dúvidas aí no direct, aí podem ficar bem à vontade, né? Uhum. Ah, enfim, a gente está Exato, disposto a ajudar sempre e prestar esse atendimento aí quando for necessário para esses casos aí que a gente precisa redobrar a atenção agora nesse mês, né? Tá bom? exatamente. Como é um assunto delicado, o pessoal às vezes acaba se sentindo meio constrangido. Vocês podem estar mandando no privado, tanto o meu, tanto do André. E qualquer coisa a gente traz mais uma live aí, né, André? Isso, ó, vamos fazer uma enquete a próxima vez aí, os assuntos que o pessoal mais quer, né? Os assuntos que o pessoal Isso. mais gosta, mais quer saber, mais tirar dúvidas. Eles podem estar falando aí para nós e a gente vai estar preparando aí um conteúdo bacana sempre para trazer para todo mundo, tá bom? Perfeito, então. Boa noite, até mais. Boa Obrigada noite. pela presença de vocês aí conosco, tá? Até Obrigada, mais. André, por aceitar o convite também. Obrigado você, Cintia. Até mais. Um Tá abraço. bem. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Até.